Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Excelentíssima senhora ministra vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. Excelentíssimos senhores ministros de hoje e de sempre aqui nominados, tanto pelo senhor presidente quanto pelo eminente orador Dias Toffoli. Excelentíssima senhora presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi. Excelentíssimo senhor ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. Excelentíssima senhora ministra Isabel Galotti, cumprimento Vossa Excelência por si e pelo ministro Galotti, que tanto honrou a Suprema Corte Brasileira. Cumprimento também Sua Excelência, o ministro Bruno Bian, ministro da AGU, que nos acompanha. Especialmente, senhor presidente, reporto-me a todas as considerações de Vossa Excelência, a leitura da carta do presidente José Sarney e, especialmente, a bela oração do ministro Dias Toffoli, que resume belas passagens da vida do grande homem público, Oscar Correia, e que nesta data vimos a homenagear na data do seu centenário. Cumprimento também, especialmente, os familiares do ministro Oscar Correia, os senhores Oscar Dias Correia Júnior e Ângela Correia Fernandes Silva. Cumprimento a todos os que nos acompanham na rede mundial de computadores, nesta data tão importante, para que se preserve a verdade e a memória, que são atributos do Estado de Direito. Verdade e memória é o que fazemos hoje nesta sessão de homenagem ao ministro Oscar Correia e com todas as declarações e testemunhos aqui já proferidos antes desta breve fala deste procurador-geral. Hoje, senhoras e senhores, temos a oportunidade de reverenciar a memória de Oscar Dias Correia pelo centenário do seu natalício. Um brasileiro que se notabilizou como advogado, professor, parlamentar, escritor, tradutor. E aquilo que certa feita confessou ser, abro aspas, a maior honra da sua vida, fecho aspas, servir ao povo brasileiro como ministro do Supremo Tribunal Federal. Em epístola subscrita pelo ministro Oscar Dias Correia e endereçada ao então ministro presidente Luiz Rafael Maia, no ano de 1989, o homenageado descrevia ter tido a aventura e a honra de integrar o Supremo Tribunal Federal, período referido como o mais fecundo da sua longa vida pública. Foi nos átrios desta Corte Suprema que o ministro Oscar Dias Correia afirmou ter recebido lições de, abro aspas, humildade, dedicação, despreendimento e abnegação, fecho aspas, que jamais viu igual. Em verdade, demonstrando grandeza de espírito, Oscar Dias Correia
vislumbrava o Supremo Tribunal Federal como a corte que o aprimorou como ser humano, o locus no qual evoluiu como pessoa. E se no passado o Supremo Tribunal foi enaltecido por Oscar Dias Correia, hoje é essa mesma Corte Suprema quem o louva na sua memória como homem público e magistrado. Traçando o perfil de Oscar Dias Correia, o ministro Sepúlveda pertence. Seu sucessor na mais alta corte o reconheceu como um homem culto, dotado de uma inteligência permanentemente requieta. Esses predicados, certamente, foram percebidos na atuação do ministro Oscar como magistrado, que nos legou votos lapidares e reveladores de uma cultura jurídica amealhada na Escola Mineira de Direito Constitucional, de onde vieram expressivos juristas como Raul Machado Horta. O ministro Oscar foi e continua a ser um desses expoentes. E não é demais lembrar que neste Supremo Tribunal Federal de hoje temos grandes professores, juristas e magistrados, assim como os de sempre que aqui estão hoje nesta bancada virtual, participando desse importante momento da vida pública brasileira. Por suas infindáveis lições como professor titular da Faculdade de Direito da UERJ, o ministro Oscar Correia forjou uma geração de juristas que hoje carregam consigo a sua inspiração. Para além das fronteiras de Minas Gerais, sua terra natal, onde letrou-se nas ciências jurídicas, sua lembrança permanece vívida em todo o país. E o que se percebe, por exemplo, na Escola Estadual Ministro Oscar Dias Correia, situada no estado de São Paulo. O homenageado nos brindou não apenas com decisões juridicamente consistentes ou lições de direito e economia, mas também com uma significativa colaboração prestada à literatura brasileira, vindo a ser imortalizado com um assento na Academia Brasileira de Letras. Foi também casado com a senhora Diva Gordilho Correia, assim como o pai dos senhores Oscar Júnior e Ângela. O ministro Oscar nos legou também um constituinte, o deputado Oscar Júnior, que contribuiu em muito para a redação da Lei Maior, cuja guarda precípua incumbe a esta Corte Suprema. O Brasil do século XXI é diferente daquele vivenciado pelo saudoso ministro Oscar. Os dias modernos são marcados pela polarização política e por uma pandemia que vitima e vitimou milhares de vidas. Nesse cenário desafiador, nunca foi tão importante lembrar das palavras de esperança proferidas pelo homenageado. Em artigo publicado na Revista de Direito Administrativo, no ano de 1988, na obra intitulada, aspas, o dia seguinte à nova Constituição, fecho aspas, o professor deixou uma mensagem de alento e coragem para as gerações vindouras. Abro aspas. Por mais que nos preocupemos, não devemos desviar da confiança absoluta e infinita no Brasil, fecho aspas. Com estas breves palavras, este Procurador-Geral da República se associa à justa e merecida homenagem que a Suprema Corte Brasileira, por meio dos seus membros de hoje e de sempre, e por seus familiares e todos que nos acompanham, prestam em memória do ministro Oscar Dias Correia. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros.